Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Tá muito fraco, parece fim de tarde, parece que você acordou cedo hoje, veio de longe para estar aqui. Boa tarde, queridos. Que a paz esteja em cada coração, amém? Quem está feliz de estar nesse lugar? Olha para quem está pertinho de você e fala, vamos voltar 1% melhor hoje? Só um, pastor? Quero voltar 100% melhor. Sabe qual é o grande problema da vida? O grande problema da vida são as altas expectativas que a gente coloca sobre as coisas. Entenda uma coisa, a gente vinha falando sobre isso no carro. O tamanho da sua expectativa geralmente é proporcional ao tamanho da sua frustração. Então eu costumo falar lá em São José dos Campos, onde eu pastoreio, crie gado, crie boi, crie galinha, crie porco, mas não crie expectativas. Quem já se frustrou alguma vez por ter criado expectativa demais? Cuidado com as expectativas. Então não posso criar expectativa. Não, ela tem que ser proporcional. Quem já esperou por 5 meses, 6 meses, 1 ano para assistir um filme que esperava muito ao cinema. E quando foi ao cinema você falou assim, não, foi legal, mas eu esperava mais. Já aconteceu com alguém ou só comigo isso? E quem já foi ao cinema de surpresa, assim, eu vou assistir esse filme, mas o que é? Nem sei. E quando você saiu, você falou, uau, que extraordinário. Já aconteceu com alguém? Culpa de quem isso? Da expectativa. Então, queridos, toma cuidado, porque a gente também cria uma expectativa muito grande sobre nós mesmos. Então, 1% melhor a cada dia deve ser o nosso compromisso. Para pensar. A gente quer melhorar 100%, em 100% das áreas da nossa vida. Mas se você melhorar 1% por dia, o pastor estava falando sobre a constância, sobre ser disciplinado. 1% melhor por dia vai garantir uma melhoria de 365% melhor no ano. Quem quer isso? Quem quer melhorar muito mais do que 100%? Dá um glória a Deus aí bem forte. 1% só, por dia você é capaz. Talvez mudar da água para o vinho seja muito trabalhoso. Talvez você já tentou e não conseguiu. Mas 1% é um comportamento. É em um aspecto da sua vida, melhora a cada dia. Isso você consegue. Então bate na mão de quem está do seu lado e fala assim, já melhorou 1% hoje? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o pastor Ademir pelo convite mais uma vez, é uma honra. Também quero deixar o meu abraço ao pastor Lucas Flores, meu superintendente lá em São José dos Campos, cidade que eu amo e tenho um carinho maior do mundo. Um abraço ao pastor Toninho, também presidente do nosso estado aqui em São Paulo, que estava conosco até agora há pouco. Bom, vamos lá. Eu quero conversar com você sobre um assunto que eu considero um dos assuntos mais importantes, e não porque há uma briga entre assuntos, mas porque sem ele, sem desenvolver ele, nós vamos ter dificuldade nos demais. Há muito tempo atrás, não tanto tempo, falo muito tempo atrás, mas às vezes é exagerado. Quando nós estávamos mais ou menos na década de 80, 90, quem é da década de 80, 90 aí? E até um pouco antes, falava-se muito acerca de uma coisa chamada QI. Quem lembra do QI? Coeficiente de inteligência. E as pessoas costumavam falar que quem tinha um QI mais elevado, um QI mais alto, era alguém que ia se destacar na vida. Então, pessoas com alto nível de QI eram pessoas que teriam sucesso. Pessoas com nível baixo de QI são pessoas que iam ser pessoas comuns, normais, ou não iam chegar a ter um sucesso. E foi complicado porque eu acreditei muito, eu sou do finalzinho da década de 80, mas eu acreditei nisso. E os meus pais foram muito responsáveis, minha mãe está assistindo lá de São José dos Campos, de Jacareí, meu pai está aqui comigo. E os meus pais, eles plantaram uma coisinha na minha cabeça, eles falavam que eu era inteligente demais. E eu acreditei nisso. Então eles viravam para mim e falavam, nossa, esse menino é muito inteligente. Eu tinha uma capacidade quando criança,
Eu tinha uma capacidade gigantesca de decorar coisas. Eu decorava coisas com muita facilidade. Então eu decorava textos enormes. Decorava. E aí chegava um amigo do meu pai em casa, amigo dos meus pais. Meu pai me chamava e falava assim: filho, fala aquele texto para a pessoa. Imagina você visitando a minha casa. E aí o dono da casa, meu pai, chama o filho. E aí você tem que ficar com a cara de nada ouvindo um texto enorme citado pelo outro. Que coisa legal. Mas era a forma dele falar: nossa, esse menino é muito inteligente. Eu acreditei por muitos anos nisso. E depois de muito tempo eu fui fazer um teste de QI, já jovem, apenas para sacramentar o quanto eu era inteligente. Fiz o teste. E o teste detectou uma coisa. O meu teste deu que eu era percentil 80. O que era o percentil 80? Significava que eu era igual 80% da população mundial. Se você não entendeu, eu vou explicar. Não havia nada de especial em mim. E a princípio, qual que é a tendência? Quando a gente fica frustrado, vê se é assim com você, porque comigo muitas vezes é. Quando eu fiz o teste e deu esse resultado, a primeira coisa que eu falei é: está errado esse teste. Não, está errado. Se deu isso aqui, está errado. Quantas vezes a gente é assim, né? O cliente vai embora da nossa loja, do nosso negócio, a gente fala: não, é porque o cliente é chato mesmo. A gente perde um colaborador, um bom colaborador, e a gente fala: não, é porque o cara não queria nada com nada. Sai alguém da nossa igreja, a gente perde um membro da igreja, a gente fala: não, é porque não quer compromisso com Deus. A gente tem uma dificuldade muito grande ainda de olhar para nós e enxergar que existem muitas coisas que nós precisamos mudar, que nós precisamos fazer diferente. Vocês estão comigo, sim ou não? E eu entendi então que eu era normal, mas eu consegui me destacar na vida em muitos aspectos. Então tinha alguma coisa diferente que eu precisava entender. O tempo foi passando e logo a teoria de que quem tinha QI mais alto se destacava caiu. E hoje nós entendemos que o que faz alguém se destacar na vida não é o seu coeficiente de inteligência. E não significa que quem tem um alto QI não vai se destacar, mas não somente por isso. E hoje o que nós entendemos e o que se pactua em muitos livros que se falam por aí, é que o seu sucesso está diretamente ligado à capacidade que você tem de lidar com os problemas. Então a forma como você lida com os problemas, com as dificuldades e com as suas emoções vai determinar o quanto você vai se destacar ou o quanto você vai ficar estagnado. O pastor falou agora há pouco do locus interno, locus externo de motivação, e isso é muito legal. Porque uma pessoa que é movida por locus externo de motivação, ela depende do outro para se motivar. Então, se alguém a elogia, ela fica motivada. Se alguém não a elogia, ela desmotiva. Se alguém a aplaude, ela motiva. Se alguém não a aplaude, ela desmotiva. Só que se nós formos pensar, um empreendedor, alguém que tem um negócio, não pode depender do locus externo de motivação. Porque você vai estar jogando toda a motivação nas mãos de outra pessoa. Então muitas vezes a gente sofre na vida por esperar demais dos outros. Muitas vezes a gente sofre na vida, e quando eu falo sofre, é sofre mesmo, porque a gente está esperando ou está depositando na mão do outro aquilo que vai nos fazer feliz ou aquilo que vai nos realizar de uma determinada forma. Quem está entendendo aqui? Olha para quem está perto de você e fala: sorte que não é o seu caso. Coloca para mim a apresentação. Poxa, que cara bonito, hein? Queridos, nós precisamos entender algo e tenho muito para falar, eu quero aproveitar o nosso tempo hoje aqui. Nós temos um cérebro poderoso, mais potente do que o computador mais poderoso que está lá na Receita Federal nesse momento. Mais potente que ele, olha que esse eu fiquei assustado, inclusive. Mas mais potente do que esses computadores que estão lá na NASA, em Israel, é o nosso cérebro. O cérebro humano é o computador mais avançado que existe na face da Terra. Mas há um problema nele, entre aspas. Esse cérebro precisa ser programado. Ele precisa ser programado.
Então a inteligência emocional vai nos ensinar como nós vamos lidar com as emoções, com aquilo que acontece ao longo do nosso dia. E eu quero te dizer uma coisa, um dia bom, entenda algo, um dia bom não é um dia que você não tem problemas. Esse conceito, ele é errado. Hoje não aconteceu nenhum problema, foi um dia maravilhoso. Nós precisamos mudar. E entenda uma coisa, se você tem uma empresa, você vai diariamente ter problemas, tá claro? Se você não gosta de problemas, provavelmente você vai ter dificuldade no mundo dos negócios. Porque o sucesso está diretamente ligado à capacidade que o empreendedor tem de resolver problemas. Mas existe um ponto de conflito aqui. Porque geralmente você que tem um negócio, que tem uma empresa, geralmente você se torna alguém muito habilidoso para resolver os problemas. Então, geralmente, tem muitos empresários que têm um perfil muito operacional, que a hora que surge um problema, fazem o quê? Deixa comigo, o pai resolve. Conhece alguém assim? Então, o empreendedor, de uma forma geral, ele desenvolve uma alta capacidade resolutiva. Então, ele resolve o problema do cliente, ele resolve o problema do colaborador, ele resolve o problema lá do fornecedor, ele resolve o problema de todo mundo ao seu redor, mas de quem que geralmente ele não resolve? Parece que já conhece minha palestra. E aí nós desenvolvemos uma capacidade de olhar para fora, uma capacidade de resolver os conflitos que estão ao nosso redor, mas muitos, e quando eu digo muitos, é muitos mesmo, tem uma dificuldade enorme de olhar para si mesmo e entender aquilo que está acontecendo dentro de si. Eu quero fazer uma reflexão, e eu quero que você me responda com sinceridade aqui nesse momento, até porque estamos numa igreja, amém? Por que tem pessoas que dão certo na vida e tem pessoas que não dão certo? Por que tem pessoas que têm relacionamentos muito saudáveis, vivem um relacionamento abençoado, conseguem ali ter uma família abençoada, ter um bom cuidado com os filhos, e tem pessoas que têm muita dificuldade relacional, pessoas que têm dificuldade de se manter num relacionamento, já casaram uma vez, duas, já casaram três, não conseguem manter um relacionamento, não conseguem cuidar bem dos filhos, não conseguem educar os filhos. Por que tem alguém que prospera financeiramente, aprendemos muito agora sobre isso, consegue crescer na sua vida financeira, conquistar as suas coisas, realizar os seus sonhos, e por que tem pessoas que na contrapartida disso, vivem endividadas, até têm um nível de conhecimento, até fazem algum curso, mas vira e mexe, faz uma besteira e continua endividada. O que será que está fazendo, ou que está acontecendo, que está atrapalhando essas pessoas de alcançarem aquilo que elas desejam? Quem pode contribuir? Eu quero ouvir. O que está acontecendo? O que está por detrás? Pode falar bem alto. O emocional dela. Mas o que está por detrás disso? Pode ir falando. Diga. Depressão. Mas o que está por detrás da depressão? Agora vai ficar complicado. Agora o pessoal animou para responder. Não sabe lidar com problemas. A mente dela, eu ouvi. E mais? Quê? Não entendi. Como ela programou a mente dela, o cérebro dela. E mais? É o medo dela, não é o que está por detrás do medo. Oi? Um pouquinho mais alto. Algum problema na infância? Com certeza. Mas é algo sutil, que nós sabemos que existe. Não consegue o quê? Olhar para os seus próprios problemas, com certeza, mas por que ela é impedida de olhar para os próprios problemas? Alguém falou torcer para o Corinthians. Sim, essa é a resposta. Primeira vez que eu sou vaiado e aplaudido ao mesmo tempo.
Brincadeira, queridos. Olhe para mim. Vamos lá. Eu falei do Corinthians, mas nem vou falar qual é meu time, porque meu time não está no momento. Eu sou santista, tem mais algum santista? Glória a Deus. Santistas estão vivos aí. Olhe para mim, vamos lá. O que está por detrás de tudo isso, tudo que vocês falaram está correto. Tudo que vocês falaram está correto. Mas existe algo que está por detrás de todas essas questões, que é o que me impede de fato de ter o controle da minha vida, das minhas emoções. E esse algo chama-se crenças. Diga comigo, crenças. O que é uma crença? Uma crença nada mais é do que uma programação mental. É como um software. É como um programa que você instala no computador e ele começa a rodar e executar algum tipo de coisa. As nossas crenças, elas são formadas ao longo da vida, mas a maioria delas foi formada quando nós éramos ainda crianças, principalmente do 0 até os 8 anos de idade. Muito do que você é hoje acontece hoje, mas foi formado lá atrás na sua infância. Alguém falou sobre problemas na infância e tudo mais, e isso está correto. Então, como que se forma basicamente uma crença? A crença, ela se transforma em um conjunto de pensamentos que vão dizer para você o que você pode e o que você não pode, o que você consegue e o que você não consegue. Existem crenças que são positivas, mas existem muitas crenças que são negativas ou então crenças limitantes e elas podem estar governando a sua vida. E esse é um grande problema. Ah, pastor, o que a gente faz com a crença? A gente expulsa em nome de Jesus, sai! Não. Eu acharia fantástico se fosse assim. E não que Deus não possa mudar as nossas crenças, porque pode. Mas entenda uma coisa, existem coisas que só Deus faz. E nós não temos a capacidade de fazer. Mas existem coisas que Deus deixa para a gente fazer e nos acompanha ao longo desse processo. Você entende isso? Você entende? Então, queridos, nós precisamos entender que as nossas crenças muitas vezes vão impedir a gente de chegar nos lugares que a gente deseja chegar. Ou muitas vezes nem o desejo a gente tem. Por quê? Porque nós somos feitos de um conjunto de crenças. A maioria das crenças são familiares. Então coisas do tipo, se você ouviu na sua infância, tá louco menino, você é muito devagar, você não faz nada direito, você não consegue, você é burro, podem formar uma crença de incapacidade. E aí o que acontece? Se isso não é tratado, se isso não é quebrado, se isso não é resolvido, você cresce, se transforma num adulto e essa crença de incapacidade faz com que você não ache que consiga nada na vida. Você não se sente merecedor de nada e isso vai fazer com que os seus sonhos e projetos sejam muito pequenos e limitados. Olha para quem está perto e fala, sorte que você não tem nada disso. Agora o papo vai ficar sério. Esse é um problema muito grande, porque a grande questão é o que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais na sua criação. O que você ouviu dos seus pais, por exemplo, acerca de dinheiro? Quando você pedia alguma coisa para eles, eles respondiam, filho, você vai ter tudo na vida, você vai ser alguém muito próspero, você vai alcançar, você vai superar tudo, você vai ser muito bem sucedido, você vai conseguir ajudar muito as pessoas. Era isso que você ouvia? Ou você ouvia coisas do tipo, tá louco, você só pede, você está achando o quê? Está achando que dinheiro dá em árvore? Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Sofia de 6 anos e eu tenho o Arthur de 3 anos de idade. A minha filha, ela é muito inteligente, eu sei que todo pai fala isso dos filhos, inclusive os meus falavam. Mas teve algo que me chamou muita atenção há um tempo atrás, já faz cerca de 1 ano e meio mais ou menos. Eu já estava deitado para dormir e minha esposa ainda estava fazendo a minha filha dormir. E minha filha estava pedindo algo, ela queria alguma boneca, que hoje em dia é cara. E aí minha esposa virou e falou, nossa filha, mas você pede muito, você está achando que dinheiro dá em árvore? E minha filha naquele momento parou um instante, refletiu e falou assim, mas mãe, dinheiro é papel, não é?
Papel não vem da árvore? Então, sendo assim, dinheiro dá em árvore. Eu saltei da cama, falei, minha filha é um gênio. Mas olha o tipo de crença que nós vamos gerando nos nossos filhos sem querer, não é por mal, nunca é por mal. Dinheiro não dá em árvore. O dinheiro é a razão de todos os males, diz a Bíblia. Não é o dinheiro que é a razão dos males, não. É o... E aí a forma como a gente recebe essa informação, ela entra, ela impregna. E aí eu não consigo entender que mesmo eu querendo, mesmo eu me esforçando, às vezes ali sendo fiel, dizimista e ofertante, parece que as coisas não estão acontecendo na minha vida. É porque existem muitas coisas que são comportamentais. E essas coisas a gente precisa aprender a lidar e a trabalhar. E aí sabe o que acontece? Eu falo assim, vou mudar de vida. Mas eu tenho uma crença financeira, de que é difícil ganhar dinheiro, de que dinheiro não dá em árvore, de que as coisas não são tão simples. E aí eu trabalho 8 horas por dia, não, pouco, 10 horas por dia, não, 14 horas por dia, e eu consigo ganhar um pouco mais de dinheiro, e o dinheiro vem, e a vida vai dando uma melhorada, mas eu não mudei as minhas crenças. Aí o que acontece? Cedo ou tarde eu me enfio numa dívida, cedo ou tarde eu tomo uma decisão errada, cedo ou tarde eu contrato mal, cedo ou tarde eu demito errado, cedo ou tarde eu tomo um processo, e aí o meu padrão de vida volta mais uma vez para aquilo que era. Vamos imaginar que a minha regra financeira está no 4, eu pelo esforço levo ao 8, mas passa pouco tempo e as coisas voltam a ser aquilo que antes eram. Já viu esse filme em algum lugar? É por isso que a maioria das pessoas, não vou falar a maioria, eu não tenho esse dado, mas boa parte das pessoas que ganha na loteria volta a ficar pobre. Porque elas ganham dinheiro, mas nunca foi a questão do dinheiro. A questão sempre foi as suas crenças. Eu tenho uma aluna, eu além de pastor, eu dou aula para empresários. E eu tenho uma aluna em Limeira, na cidade de Limeira, ela tem uma lotérica. E uma colaboradora dela ganhou um prêmio em dinheiro de R$1,5 milhão de reais. Quem gostaria de ter R$1,5 milhão de reais agora? Vamos fazer o sorteio, pastor, no final. Pastor Jefferson já autorizou lá dos Estados Unidos, onde ele está. Glória a Deus. Ela ganhou R$1,5 milhão de reais. Uau! A primeira coisa que ela fez foi fazer o quê? Pedir demissão. Virou para todo mundo e falou assim, não preciso mais. Fiquem aí seus bobos, sou rica. Eu estou dramatizando, não foi assim que aconteceu. Ela pediu conta e foi viver a vida dela. Primeira aquisição dela, sabe qual foi? Um carro, você acertou. Chuta o carro, você vai acertar de primeira. Não, erraram. Camaro amarelo. Não foi. Ela comprou simplesmente uma Ferrari. Eu imagino, isso não aconteceu, mas eu imagino ela passando na frente da lotérica, acelerando, buzinando. Deixa eu resumir a história pelo tempo. Passados 3 meses. Quanto tempo? 3. Repete para não ficar dúvida. 3. Sabe onde ela foi? Na lotérica. Sabe o que ela foi fazer? Você conhece a história? Ela foi pedir emprego novamente. E por que ela foi pedir emprego? Ela não estava no mesmo patamar. Ela estava extremamente endividada. Primeiro coisa que aconteceu com o carro, ela já não tinha mais dinheiro para consertar. Olha, não é absurdo se a gente for pensar nisso? Sim ou não, queridos? Porque ela ganhou muito dinheiro, mas não mudou as suas crenças. Olha isso. Só que isso também acontece com a gente. Só que o estrago às vezes é menor porque a gente tem menos.
Então a questão, nunca peça para Deus: Senhor, eu quero ganhar muito mais. A oração correta é: Senhor, me prepara para que eu possa ganhar mais. Você está entendendo, queridos? Assim como foi falar, pode aplaudir a Jesus. Tem gente que não pode prosperar financeiramente. Primeira coisa que faz é desviar. Tem gente que não pode ganhar mais, fica orgulhoso. Então a oração correta é: Senhor, trata o que precisa tratar em mim, para que eu tenha condições de chegar onde o Senhor deseja que eu chegue. Então as nossas crenças, elas nos impedem muitas vezes de viver aquilo que Deus tem para nós. Agora, como que se forma uma crença de incapacidade, por exemplo? Vou dar um exemplo bem fictício e hipotético. Vamos imaginar que você é uma criança pequenininha, e aí a sua mãe chega do trabalho, cansada do trabalho, e ela está muito cansada, ela só quer naquele momento sentar no sofá, ligar a TV e assistir a novela. E aí a mãe dá para os filhos ou para o filho um monte de cala-boca. O que são os cala-bocas? Ela coloca um monte de brinquedo no chão, ela coloca tablet, ela dá o celular, e tudo que ela quer é ficar quieta. Eu entendo essa mãe, ela está cansada, eu não estou julgando essa mãe. Quantas vezes fazemos isso? Mas entenda o que pode acontecer. Então a criança está brincando no chão daquela sala, e no meio da sala tem uma mesinha, e na mesinha tem um copo como esse, com água. Então a criança vai pegar o copo. Quando ela vai pegar o copo, a mãe fala assim: não pega esse copo, senão você vai derrubar. Então a criança fala assim: não, mamãe, eu só vou levar na cozinha. E ela pega o copo, tropeça num brinquedo e cai com um copo de água no chão, faz uma sujeira. O que a maioria das mães faz? Eu não te aviso. Mas é assim? Filho, te avisei. É assim? Nossa, aqui estamos vivendo em mundos diferentes. Na maioria dos casos, ela vai gritar: eu não te avisei, você não ia conseguir, olha a bagunça, eu não posso ficar um minuto quieta. Tá louco, o que eu fiz para merecer isso? Você não consegue fazer nada direito. A minha pergunta é: essa criança viu a cena do copo cair e viu tudo que a mãe, a gesticulação, tudo que a mãe disse, sim ou não? Sim. Ela ouviu o tom de voz agressivo da mãe, sim ou não? Ela sentiu naquele momento medo e insegurança, sim ou não? Então naquele momento há uma possibilidade enorme dela formar uma crença de incapacidade. E aí o que acontece? Ela cresce, e a gente não entende por que as pessoas às vezes têm dificuldade de colocar preço naquilo que elas fazem. Ela tem dificuldade de cobrar os outros. Ela paga para todo mundo, mas ela tem dificuldade de cobrar os outros que devem. Por quê? Porque no fundo, lá dentro, ela tem um sentimento de incapacidade, de não merecimento. Então, dentro desse mesmo exemplo, o que você presenciou do relacionamento dos seus pais? Será que havia cordialidade, amor, carinho, afeto entre todos? Ou será que você presenciou um pai que era agressivo, xingava, brigava ou até mesmo agredia, bebia, chegava embriagado em casa, e a criança presenciava tudo isso? Ou então, o pai não era agressivo, mas o pai era ausente, nunca estava presente, trabalhava demais. Então, se meu pai não está presente, significa que eu não sou importante. Conseguem entender como que as coisas começam a se formar? Entendam uma coisa: o diabo é sujo, mas não é ele necessariamente que forma as crenças, mas ele utiliza todas elas para não nos deixar esquecer. Então, sempre que você vai tomar uma decisão, o diabo vai ficar aqui, ó: você não consegue, você não é amado, você não é importante, você não é ninguém, você é burro, você não consegue terminar o que começa, você não consegue ter atenção no que você faz, você não consegue ler um livro, você não tem concentração, você é incapaz de manter um relacionamento, você não consegue educar os seus filhos. Vocês conseguem entender? E aí a nossa vida, ela vai ficando limitada por causa dessas crenças.
Então, quando nós desenvolvemos a nossa capacidade de mudar isso, de quebrar isso, nós começamos a ser livres de fato, para entender aquilo que Deus tem para nós e aceitar. Tem muita gente que está na igreja a vida inteira e tem dificuldade de aceitar o amor de Deus. Mas eu não sou merecedor, claro que não, ninguém é. Mas se alguém, entenda uma coisa, se alguém chegar para você e falar assim, ó, Tó, R$100 para você, o que você vai fazer? Pegar. Agora imagina eu pegar 100zão e falar assim, Tó, ai não, eu não mereço, não, é que você não conhece minha vida, Michel, não, acho que não é para mim, pega o 100. Parece brincadeira, mas tem gente aqui que não consegue receber um elogio. Tem gente que não consegue receber um elogio. Quando você é elogiado, você sai pela tangente. Eu era esse cara. Eu não sabia receber elogio. Quando alguém me elogiava, eu tinha que fazer uma brincadeira para diminuir o elogio. Então, quando alguém virava para mim e falava assim, nossa, Michel, muito legal o que você fez hoje. Eu falava, ixi, é que você não sabe o que era para fazer, eu fiz muito menos. Até que um dia eu tomei um feedback. Eu fui receber um elogio, e logo que eu recebi um elogio sobre algo legal que eu tinha feito, eu comecei nesse mesmo sistema, fiz uma brincadeira para diminuir aquilo que a pessoa estava falando. Ela virou para mim e falou assim, ó, para e apenas ouça e no final apenas agradeça. E eu falei, ué, como é que ela está certa? Porque eu tinha dificuldade em encontrar em mim merecimento. Olha que coisa terrível. E eu cresci numa igreja. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora. Vocês conseguem entender, queridos? Quem está comigo aqui? Eu poderia passar a noite inteira falando sobre isso. Poderia passar a noite inteira, sabe por quê? Porque existe algo muito poderoso que Deus tem para a sua vida, para a sua empresa, para o seu negócio. Só que entenda uma coisa, a empresa é a cara do dono. A empresa é a cara do dono. Então, se você não aprender a cuidar bem de você, se você não aprender a gerenciar suas emoções, se você não aprender pelo menos a assumir as emoções que existem dentro de você, o seu negócio vai ter dificuldades. Sabe o que vai acontecer? Se você não encontrar em você merecimento, você não vai encontrar merecimento, o seu colaborador também vai ser o mesmo, também vai achar o mesmo, também vai se comportar da mesma forma. As pessoas ao seu redor vão se tornar muito parecidas, porque você é alguém de influência no negócio que você tem. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então a gente precisa começar a aprender a quebrar essas coisas. Quem aqui tem alguma crença limitante? Só eu ou tem mais alguém aqui comigo? Ah não, pastor, mas a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo... Deixa eu explicar esse versículo para não ser mal entendido e interpretado. Entenda uma coisa, está aqui nosso pastor Jair, contador. Responda para mim, pastor, se eu tenho uma dívida na Receita Federal de R$500 mil, mas no domingo à noite eu aceitei Jesus como meu Salvador, na segunda-feira o computador da Receita já sabe, com certeza, o computador da Receita já sabe que eu recebi Jesus, com certeza fica um selo do sangue do Cordeiro lá no nome da pessoa, tenho certeza. Mas a minha pergunta é, a dívida está cancelada dos 500 mil? Pode ter aumentado. Não seria maravilhoso? Pastores pensam comigo, imagina o slogan nas portas das igrejas: receba Jesus e tenha suas dívidas com a Receita cancelada. Meu Deus! Não ia caber nas igrejas. Não é assim, queridos. Claro que não. Então entenda uma coisa, se eu recebi Jesus, naquele exato momento eu tive a oportunidade de ser filho de Deus, João capítulo 1. Agora entenda uma coisa, eu não vou ser mais o mesmo, porque eu não vou ser conhecido pela pessoa que eu era. Então se eu roubava, agora eu não vou ser mais conhecido como um ladrão. Se eu matava, eu não sou mais conhecido como um homicida. Se eu prostituía, eu não vou ser mais conhecido dessa forma, porque a partir do momento que eu recebo Jesus, eu tenho uma nova identidade. Mas os BOs que eu arrumei para mim, eu vou ter que resolver. Está claro isso, queridos?
Então entenda que existem coisas que aconteceram que não necessariamente foram culpas suas, mas é sua responsabilidade resolver essas questões. Então, ou você resolve, ou você será o principal prejudicado de tudo isso. Eu quero que você fique de pé, apenas para mostrar como isso acontece na prática. Fica de pé. Vamos fazer um exercício ridículo de simples. Bem simples. Mas ele vai ilustrar bem como a nossa mente nos limita em muitas coisas. Você vai deixar as pernas primeiro, apenas observe primeiro, tá bom? Você vai deixar as pernas entreabertas e vai levantar os braços assim, tá bom? Primeiro observa. Tá bom? Então, pernas abertas e os braços erguidos assim, amém? Apenas observa. E se eu fizer de novo, vão levantar de novo. O povo obstinado. E quando eu falar já, você vai virar para a sua direita e vai ir o mais para trás que você puder. Quando você chegar no limite, mantém na posição e perceba onde você parou. Busque um ponto de referência, pode ser no colega, pode ser na parede, algum ponto de referência, tá bom? Agora sim, pernas entreabertas. Para passar pelo colega, dobra o braço, tá? Senão você vai bater no colega e não vai ficar legal, tá bom? Braços esticados e vai até onde você puder. Vamos lá, pede licença aí em nome de Jesus. Chegou, parou, mantém. Olha onde você está chegando. Viu? Marcou? Pode voltar. Perfeito. Agora faz uma coisa comigo simples. Simples. Fecha os olhos. Respire fundo. Concentre. Agora eu quero que você imagine você fazendo o mesmo movimento. Agora imagine que no final desse movimento existe uma recompensa para você. Algo que você deseja conquistar. Algo que você deseja alcançar. E não existe nada nem ninguém que pode impedir além de você mesmo. Não existe demônio, não existe nada, é sobre você. Agora imagine, visualize você repetindo o movimento. Veja-se, como se você estivesse fora de você te observando. Você com as pernas entreabertas, mas agora decidido, focado. Então você realiza o movimento com certeza, com segurança, mas com um desejo gigantesco de conquistar aquilo que está à sua espera. Então você chega até o mesmo lugar que você antes estava, mas percebe que tem condições de ir além. Percebe que tem condições de fazer mais. Então você passa daquele ponto e percebe que você tem uma força inacreditável que muitas vezes não reconhecia em você. E às vezes vem aquele pensamento e sentimento de mas eu não consigo. Aí você lembra que a Bíblia declara que você tudo pode naquele que te fortalece. Olha para mim, vamos fazer novamente. Tente ir além. Faça o seu melhor, vai. É para você. Pode sentar. Pastor, quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Pastor, o que aconteceu agora? Macumba. Está amarrado em nome de Jesus. Pastor, aqueles bem espirituais, eu vi o anjo empurrando a minha mão. Não que não pode. Entenda, querido, o que é isso? O que acontece? Eu estou no slide 1. Acho que são 115. Eu valorizo mais a nossa conversa, depois eu mando toda a apresentação. Entenda uma coisa, existe algo chamado de placebo. Alguém sabe o que é placebo? Placebos são, dentre várias coisas,
mas um dos exemplos são remédios inócuos que não têm propriedade medicinal. Então são remédios feitos com farinha, por exemplo, água, farinha, açúcar. Eles não têm nenhuma propriedade medicinal, mas eles causam um impacto na mente pelas palavras que são declaradas. Então vou te dar um exemplo. Foi feito um estudo com 2 grupos de pessoas doentes. Elas sofriam de úlceras. E aí para um grupo, chegaram para elas e falaram: olha, você vai tomar esse medicamento aqui, ele já foi devidamente testado e ele apresentou uma grande melhoria nos pacientes que tomaram. E deram para os pacientes. Para o outro grupo de pacientes, apenas viraram e falaram: olha, temos aqui um remédio novo, mas ele não foi testado ainda, então nós não sabemos o quanto ele vai surtir efeito ou não. Para o primeiro grupo, que foi o grupo que informaram que já havia sido testado e era eficaz, o grupo 80% experimentou alívio das suas dores. No grupo que nada foi informado, apenas 30% recebeu o alívio das suas dores. E sabe o que eles tomaram? Placebo. Sabe o que isso significa? Nada que seja novidade para nós. Há um poder muito grande nas palavras. Então aquilo que foi declarado entrou na mente daquelas pessoas e elas acreditaram naquilo. E por acreditar naquilo, elas experimentaram alívio. Você já viu uma pessoa com síndrome do pânico ou com crise de pânico? São coisas diferentes. Crise de pânico qualquer um pode ter. Síndrome do pânico é quando você tem crises continuadas pelo menos por 6 meses. Então é diferente uma coisa da outra. Mas você já viu alguém com crise de pânico? Ou alguém já teve crise de pânico aqui? Muita gente, muita gente. E quando alguém está tendo uma crise de pânico, ela acha que vai o quê? Morrer. Ela acha que vai morrer. Então ela sente que vai ter um infarto, ela não consegue respirar, mas ela vai correndo ao médico, ao hospital, faz um eletrocardiograma e está tudo bem. Onde que está originado esse problema? Então, pastor, como a gente faz para mudar essas crenças? Porque essa é a pergunta valiosa. Como que a gente muda esse algo que foi gerado há tanto tempo atrás? Entenda uma coisa: crenças não são eliminadas, elas precisam ser substituídas. Você está entendendo? Substituídas. E para mudar as nossas crenças, entenda uma coisa: existe algo em nós que ele é automático, que são os nossos pensamentos. Se eu virar para você e falar assim agora: não pense numa picanha, no ponto perfeito, na churrascaria vindo num espeto, primeiro, não pense. Quem falhou nesse desafio? Pastor, eu não pensei porque eu sou vegetariano. Pense num repolho assado. Não dá. Desculpe, não dá. Não consigo. Porque, queridos, pensamentos são automáticos. São automáticos. Agora, todo pensamento, ele vai gerar um sentimento. Então, automaticamente, se você pensou na picanha, veio um sentimento que vai fazer assim: que vontade que me deu de comer uma picanha. Que vontade que me deu. Inclusive, você que está com o seu coordenador Chominec aí, peça para ele te abençoar com um churrasco na hora da volta. O problema é que eu sou também, os meus vão me cobrar. Pode gravar. Vamos lá, olha para mim. Queridos, todo pensamento vai gerar sentimento. Nós também não controlamos de imediato o sentimento. Então entenda alguma coisa: se alguém um dia te prejudicou e vier o pensamento dessa pessoa na sua vida, alguém te passou para trás, está te devendo, e você pensar nela agora, como pode estar acontecendo porque eu provoquei, o que vai acontecer? Você vai ter um sentimento de raiva, de tristeza, algum sentimento vai vir. E todo sentimento vai gerar um comportamento. Então diga comigo, diga: eu não controlo o pensamento.
Eu controlo muito pouco o sentimento, mas eu controlo o comportamento. E é aqui que o negócio começa a mudar nas nossas crenças. Porque a gente não pode impedir um pensamento de cara, mas a gente pode controlar o nosso comportamento. Então, peraí, vem um pensamento de incapacidade, originário de uma crença, automaticamente vem um sentimento de inferioridade em mim. Então eu tenho medo, meu Deus, mas eu tenho que subir, eu tenho que dar essa palestra, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que conversar com um cliente, eu tenho que demitir um colaborador, eu tenho que ter uma conversa difícil. Sentimentos que vêm, mas esse pensamento, esse sentimento vai gerar em você a vontade de desistir. Eu não consigo, melhor não, não vou. Não vou comprar esse prédio na Paulista, porque acho que é muito para mim, é muito para nós. Não vou tomar essa decisão, é muito. Mas você controla o seu comportamento. E quando eu começo a controlar o meu comportamento e começar a me comportar diferente do que a crença declara sobre mim, o que começa a acontecer? Eu crio um condicionamento na minha mente. E quando eu mudo o meu comportamento, porque é isso que está nas minhas mãos para fazer, eu consigo, com o passar do tempo, mudar o meu pensamento. Isso não é novo. Vamos ver o que a Bíblia fala para nós? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 14. Você que tem uma Bíblia aí, ou no celular, ou se puder colocar, vocês são maravilhosos. 3,14. Jeremias, como o próprio livro fala, ele está lamentando. Ele está num momento difícil, queridos. E se você for acompanhar desde o verso 1, você vai ver Jeremias se lamentando por um momento difícil. Não é fácil, eu não estou criticando Jeremias de jeito nenhum, mas não é fácil. Aí o que acontece? Olha só, deixa eu ficar de lado, vou lendo aqui. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Agora mantenha aí, segura aí. Olha o que está acontecendo, ele está triste, ele está frustrado. Jeremias tinha uma reprovação gigantesca diante do povo, porque ele profetizava coisas duras que Deus ordenava. E ele estava extremamente frustrado. Quem já se sentiu triste, decepcionado, frustrado alguma vez na vida? Quando as nossas emoções afloram, a gente é incapaz de enxergar a verdade. Quando as nossas emoções estão afloradas, nós tomamos péssimas decisões. Quando as nossas emoções elas estão afloradas negativamente, nós não somos pessoas confiáveis para dar conselhos naquele momento. Nós não somos. Pastor, então o que eu tenho que fazer? A Bíblia também nos ensina. Então olha o que acontece. Jeremias começa a declarar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Passa para mim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Sabe o que a Bíblia está ensinando para nós? Quando a sua crença virar para você e falar que você não é capaz, seja sincero comigo. Quem já conquistou alguma coisa na sua vida? Quem já superou alguma coisa na sua vida? Quem já recebeu alguma bênção do Senhor? Sabe o que isso significa?
Quando as coisas vêm, os pensamentos vêm, as crenças vêm, a primeira coisa que você tem que fazer é se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por você. Jeremias está aflito, e o que ele começa a fazer? Ele começa a se lembrar, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é o seu amor, não tem fim. Então ele começa a declarar isso para a alma dele. E o que acontece com o semblante de Jeremias? Ele volta a se alegrar. Ele volta a se alegrar. Então deixa eu te encorajar uma coisa nessa noite, querido, agora já é noite. Deixa eu te encorajar uma coisa. Cuidado quando vier um pensamento negativo, fruto de uma crença. Quando vier um sentimento de derrota, de incapacidade. Quando vier ali uma dificuldade nas suas finanças. Comece a fazer a sua mente se lembrar do quanto Deus é bom com você. De quantas coisas você já viveu, já superou. Quantas coisas você conquistou. E sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que você tem muito mais motivos para continuar do que para desistir. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Quero declarar sobre a sua vida que ninguém que está aqui vai ser vítima e refém das suas circunstâncias, que ninguém que está aqui vai ser aprisionado pelas suas crenças, mas você vai declarar sobre a sua vida: na minha vida há o sangue do Cordeiro. Se Jesus me resgatou, se Ele me conquistou, eu não vou aceitar nada, nada menos de tudo aquilo que Ele tem para mim. Aleluia! Aleluia! Gálatas capítulo de número 4, a Bíblia fala sobre isso. Fala que quando o filho ainda é menor, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele nada difere de um escravo. Então aquilo que ele tem fica nas mãos de outras pessoas, de curadores, até que ele venha ter a idade própria para assumir tudo que é dele por direito. Entenda, querido, você é um filho de Deus, só que até você ter maturidade na sua mente, você não vai herdar tudo que Deus tem para você. Porque como um pai sábio, ele não pode colocar nas suas mãos aquilo que você não tem a capacidade de administrar. Você entende, querido? Por isso que o pastor falou líderes de 100, líderes de 1000, porque tem a ver com a capacidade. Eu vou fechar com o meu tempo, mas eu quero que você feche os olhos. Queridos da mídia, aquela música que a gente preparou, eu quero que você tenha um momento. Então, se você está abraçado com alguém, desabraça. Se você está com alguma coisa no seu colo, põe no chão. Eu quero que você sente de forma confortável. Coloque as mãos e apoie as suas mãos sobre as suas coxas. Se for possível, equipe, diminua as luzes da igreja e deixa apenas aqui o do altar, o da plataforma. Por gentileza, se for possível, façam isso por mim. E eu quero que aqui você feche os seus olhos. Eu quero que você respire fundo. Pode aumentar o fundo para mim. Respire fundo no seu lugar. A respiração faz o nosso batimento entrar numa frequência de calma, de tranquilidade. Respire fundo. Isso. Se conecte com o aqui e com o agora. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Pense na pessoa maravilhosa que você é. Pense quantas coisas incríveis você já viveu ao longo da sua vida. Pense. Mas nesse momento eu quero que você se lembre quanto medo você já passou. Quantas vezes você já pensou em desistir. Quantos sentimentos de derrota e fracasso já ocuparam a sua mente em algum momento da sua vida. E eu quero convidar neste momento a pessoa do Espírito Santo para ser presente nesta reflexão. Espírito Santo, Tu és aquele que sonda o nosso coração. Tu conheces os nossos pensamentos. Entra conosco nessa jornada agora. Eu quero que você se lembre quantas palavras duras você já ouviu.
principalmente de pessoas próximas a você. Talvez desde pequeno você nunca se sentiu uma pessoa amada. Talvez desde pequeno você não se sentiu uma pessoa importante. Por tantos motivos que podem acontecer. Você cresce com um pensamento de que para sentir importante você tem que fazer. E você se esforça ao máximo, mas no fundo, tudo que você quer é ser importante, ser amado. No fundo, tudo que você quer é que as pessoas reconheçam quem você é. Mas mais no fundo ainda, tudo que você deseja é que seus pais te aprovem, é que os seus pais te validem, porque em algum momento da sua vida você não se sentiu importante e validado por eles. Quantas vezes você esperava receber um carinho, um abraço, um afeto, mas esse momento não chegou? Quantas vezes você só queria um consolo, mas recebeu uma repreensão? Não é sobre quem é o culpado, mas é sobre o que isso gerou no seu coração. E talvez você cresceu inseguro. Talvez até hoje você tem dificuldade de tomar decisões. Ou talvez até hoje você tem dificuldade em ouvir as pessoas. Talvez até hoje você tem dificuldade de confiar nas pessoas. E quando você vai confiar, vem uma voz que diz não. De novo você vai se ferir. De novo você vai se machucar. De novo você vai se prejudicar. Não é fácil. Quantas vezes você tentou, começou, mas não conseguiu terminar, e vinha uma voz à sua mente que dizia: tá vendo? Você é incapaz. Tá vendo? Você não consegue. Quantas vezes o sentimento de culpa já ocupou um espaço enorme dentro de você? Quantas vezes as coisas que acontecem ao seu redor, você pega tudo para resolver, tudo, mas alguma coisa que não dá certo faz com que você se sinta tão frustrado, que ultimamente tudo que você tem desejado é apenas ficar sozinho. Muitas vezes você chega na sua casa e você entra no seu quarto e ali você quer ficar. Ou pela impossibilidade de você sorrir para todos que estão ali, mas só você e Deus sabe como está o seu coração. Quantas vezes, pela falta de domínio próprio, você feriu as pessoas, você foi agressivo com elas, você elevou o seu tom de voz para que ela te ouvisse, você foi agressivo com pessoas que você ama, porque por detrás de uma agressividade tem um sentimento de inferioridade. E para que você não se sinta inferior, você tem que gritar. Quantas feridas e quantas coisas. Mas o Espírito Santo está com você nessa jornada. E agora, com os olhos fechados, eu quero que você comece a abrir esse armário onde todos esses sentimentos estão guardados. Eu quero que você comece a abrir esse guarda-roupa onde todas essas coisas foram armazenadas, e de vez em quando você volta para eles. Você remoe esse sentimento, mas desta vez não, porque quem está com você é o Espírito Santo. Veja-se abrindo esse armário agora. Lembre-se desses momentos não mais para sofrer, mas lembre-se que quem está do seu lado não é qualquer um, e a Bíblia declara: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Comece a pegar agora este fardo que está sobre os seus ombros e comece a colocar nas mãos do Espírito Santo. Comece a remover todos eles. Comece a tirar esse peso de culpa que existe sobre você.
Começa a colocar ali esse sentimento de incapacidade, de inferioridade. Começa a colocar essa crença financeira de que você não é merecedor. Coloca e lembre-se que você é um filho amado do Pai, e foi por você que Ele fez todas as coisas, que Ele se entregou, que Ele morreu. Lembre-se agora, isso. Sinta, vá se sentindo mais leve, vá sentindo o peso ir embora, aquele sentimento que te cobra o tempo todo, que impede você de celebrar as suas conquistas. Veja tudo isso agora indo embora. Mas tem ainda algumas coisas que ficaram ali, e o Espírito Santo não pode tirar. E você pergunta para Ele: Espírito Santo, o que são ainda estas marcas que estão aqui? E o Espírito Santo te fala: são as pessoas que você tem que perdoar. Quantas vezes você foi ferido pelas pessoas? Quantas vezes você foi ferido por pessoas que você amava? E essas marcas só podem sair quando você decidir liberar o perdão. E eu vou te dar um conselho: faça isso agora. Libere essas pessoas. E o perdão não é sobre merecimento. O perdão é sobre tomar a decisão de não mais sofrer. Porque as pessoas que muitas vezes a gente quer mais longe são as pessoas que emocionalmente estão presas a nós. Lembre-se delas agora, e ainda que doa no seu coração, perdoe e diga: eu perdoo por isso. Eu te perdoo por isso, e não quero mais sofrer com isso. Não quero mais sofrer com esse sentimento. Não quero mais ser influenciado por crenças que foram geradas por conta de tudo isso. Isso. Libere essas pessoas neste momento. Libere-as. E para cada perdão que você libera, algo a mais desse armário vai sendo subtraído, vai sendo deixado. Isso. O armário está vazio ou quase, mas não é assim que ele vai ficar. E agora você diz ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu coloco nesse armário? E o Espírito Santo diz a você: você vai colocar tudo o contrário do que estava aí. Então, onde havia inferioridade, agora vai haver uma identidade restaurada sendo colocada ali. Onde havia tristeza, vai sendo colocada uma nova bagagem de alegria. Onde havia incapacidade, vai sendo colocada uma crença de capacidade, de propósito. Onde havia frustração, vão sendo colocados novos sonhos, novas expectativas, novos projetos. Onde havia agora raiva, ódio, indignação, vai sendo colocado agora domínio próprio, serenidade, paciência, frutos do Espírito sendo gerados sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso. Perceba o quanto você é abençoado. E perceba que para você chegar onde você chegou, você só chegou porque existem muitas pessoas que estão ao seu redor e que te ajudaram nesse processo. Muitas pessoas te conduziram mesmo de uma forma difícil. E quantas vezes a gente deixa de ser grato por aqueles que nos conduziram até chegarmos aqui. Mas neste momento, eu quero que você respire bem fundo. Respire fundo. Isso. E quando eu contar até 3, você vai abrir os seus olhos. E se existe alguém dentro deste salão, dentro desta igreja, a quem você tem gratidão, você vai levantar do seu lugar e vai dar um abraço nessa pessoa e dizer o quanto ela é importante para você.
Respire fundo. 2, se conecte a essa sala novamente, a esse salão, a essa igreja. Respire fundo. 3, abra os seus olhos. E se você tem gratidão por alguém aqui, levante do seu lugar e dê um abraço nessa pessoa. E diga o porquê você é grato a ela. Pode aumentar o fundo, por favor.